5 de janeiro de 2026, 2 da tarde, horário de Nova York. No Centro de Detenção Federal de Brooklyn, uma das instalações de segurança mais rigorosas dos Estados Unidos, Nicolás Maduro faz sua primeira aparição pública desde que foi capturado em solo venezuelano há apenas 48 horas. Vestindo o uniforme bege padrão dos detentos federais, sem a faixa presidencial, sem o Palácio de Miraflores ao fundo, sem o controle absoluto que exerceu por mais de uma década. Pela primeira vez em décadas, um presidente em exercício capturado por forças militares estrangeiras está falando publicamente. E o que ele disse revela muito sobre sua estratégia de defesa, seus medos e o que vem pela frente. O depoimento durou quase 3 horas. Foi conduzido por promotores federais do Distrito Sul de Nova York, a mesma jurisdição que indiciou chefes da máfia, terroristas e alguns dos criminosos mais poderosos do mundo. Maduro estava acompanhado por uma equipe de 3 advogados de defesa, incluindo um especialista em direito internacional e outro em casos de narcotráfico federal. O depoimento não foi transmitido ao vivo, mas trechos foram divulgados posteriormente pelo Departamento de Justiça. E essas declarações já estão gerando ondas de choque em Caracas, Washington, Pequim e em toda a América Latina. Vamos começar pelo contexto, porque é essencial entender onde Maduro está e o que ele enfrenta. O Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn é uma instalação federal que já abrigou alguns dos acusados de crimes mais graves, aguardando julgamento nos Estados Unidos. Joaquim El Chapo Guzmán passou tempo lá. Keith Raniere, líder do culto Ni-X-IVM, esteve lá. Não é Guantánamo, mas também não é um hotel. Maduro está em uma cela individual sob vigilância constante, sem acesso a telefone, exceto chamadas monitoradas para seus advogados, sem acesso à internet, sem reuniões com apoiadores políticos. Sua única janela para o mundo exterior são seus advogados e as notícias que eles trazem. As acusações formais contra ele são graves. Conspiração para cometer narcoterrorismo. Conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos. Conspiração para fabricar e distribuir cocaína. Lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas. Se condenado em todas as acusações, Maduro enfrenta uma sentença mínima obrigatória de 50 anos de prisão, com a possibilidade de prisão perpétua. E aqui está o dado que todos os advogados de defesa conhecem. Tribunais federais dos Estados Unidos têm uma taxa de condenação superior a 95%. O Departamento de Justiça não leva casos a julgamento a menos que tenha evidências esmagadoras. Maduro está lutando uma batalha extremamente difícil. Então vamos às declarações. E vou começar com a mais incendiária, aquela que já está dominando as manchetes. Maduro afirmou textualmente: "Eu fui sequestrado. Não fui preso. Fui sequestrado por forças militares estrangeiras em meu próprio país, em violação direta da Carta das Nações Unidas e de todo o princípio de direito internacional. Isso não é justiça. Isso é pirataria de Estado. Os Estados Unidos invadiram um país soberano, atacaram instalações civis e militares e me sequestraram junto com minha esposa. Isso não é uma prisão. É um sequestro seguido de um julgamento show para legitimar uma invasão imperialista. Essa é a estratégia central de defesa de Maduro. Não negar as acusações diretamente, mas questionar toda a legitimidade do processo. Argumentar que se a captura foi ilegal, então todo o processo subsequente é ilegal. É uma estratégia arriscada, mas não sem precedentes. Slobodan Milošević usou uma abordagem similar no Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, recusando-se a reconhecer a legitimidade do tribunal. A diferença? Milošević estava em um tribunal internacional. Maduro está em um tribunal federal americano que definitivamente reconhece sua própria jurisdição. Mas vamos analisar o que isso realmente significa. Do ponto de vista do direito internacional, Maduro tem um argumento.
A Carta das Nações Unidas proíbe o uso da força contra estados soberanos, exceto em casos de autodefesa ou com autorização do Conselho de Segurança. Nenhuma dessas exceções se aplica aqui. A Venezuela não atacou os Estados Unidos. O Conselho de Segurança não autorizou a operação. Portanto, sob o direito internacional clássico, a operação militar americana foi uma violação. Mas aqui está o problema. Maduro está em um tribunal americano, não em um tribunal internacional. E tribunais americanos têm sido historicamente muito deferentes ao poder executivo em questões de segurança nacional e política externa. Há um caso relevante. Estados Unidos versus Álvares Machan, 1992. A Suprema Corte decidiu que, mesmo que um suspeito seja trazido aos Estados Unidos através de um sequestro que viola direito internacional e tratados com outros países, isso não impede tribunais americanos de exercerem jurisdição. Em outras palavras, mesmo que a captura tenha sido ilegal sob direito internacional, isso não significa que o julgamento seja inválido sob direito americano. É uma doutrina controversa, criticada por especialistas em direito internacional, mas é a lei nos Estados Unidos. A equipe de defesa de Maduro sabe disso. Então, por que fazer esse argumento? Porque não é apenas uma estratégia legal. É uma estratégia política e de relações públicas. Maduro não está apenas falando com o juiz federal que presidirá seu julgamento. Ele está falando com a Venezuela. Ele está falando com a China e a Rússia. Ele está falando com movimentos anti-imperialistas em toda a América Latina. Ele está tentando moldar a narrativa pública de que ele é uma vítima de agressão americana, não um acusado de narcotráfico. É uma jogada para manter apoio político, mesmo que não vença no tribunal. A segunda declaração principal foi sobre as acusações de narcoterrorismo. Maduro foi direto. As acusações contra mim são completamente fabricadas. Eu nunca trafiquei drogas. Eu nunca participei de nenhuma operação de narcotráfico. Essas alegações são invenções da CIA e da DEA para justificar sua intervenção na Venezuela. Eles fizeram o mesmo com Manuel Noriega no Panamá. Eles criaram acusações falsas de drogas para invadir um país soberano e roubar seus recursos. A diferença agora é que a Venezuela tem petróleo, muito petróleo. E é isso que eles realmente querem. Essa declaração é estratégica por 3 razões. Primeira, ele está equiparando seu caso ao de Noriega, tentando criar uma narrativa de padrão de comportamento americano. Segunda, ele está desviando a atenção das acusações criminais para motivações geopolíticas. Terceira, ele está apelando para o sentimento anti-imperialista profundamente enraizado na América Latina. Mas aqui está o que Maduro cuidadosamente evitou mencionar. O Departamento de Justiça não o indiciou ontem. O indiciamento original foi em março de 2020, quase 6 anos atrás. Aquele indiciamento foi baseado em investigações que duraram anos, incluindo escutas telefônicas, testemunhos de traficantes cooperadores, registros financeiros e inteligência de múltiplas agências. O indiciamento alega que Maduro e membros de seu governo trabalharam com o Cartel dos Sóis, uma organização formada por altos oficiais militares venezuelanos para facilitar o transporte de cocaína das Farc colombianas através da Venezuela para os Estados Unidos. Alega que toneladas de cocaína foram transportadas usando aeronaves militares venezuelanas. Alega que funcionários do governo receberam subornos de traficantes de drogas. E alega que Maduro estava no topo dessa estrutura. Essas não são alegações vagas. O indiciamento tem 120 páginas, com detalhes específicos, datas, locais, valores, nomes. Maduro vai negar tudo. É esperado. Mas aqui está o desafio. Vários dos alegados co-conspiradores já foram presos e cooperaram com autoridades americanas. Hugo Carvajal, ex-chefe da inteligência militar venezuelana, foi preso na Espanha. Embora não tenha sido extraditado, as autoridades espanholas compartilharam informações de inteligência com os Estados Unidos. Cliver Alcalá, outro general venezuelano, se entregou às autoridades americanas em 2020 e tem cooperado.
Esses são insiders do regime que conhecem detalhes operacionais. Suas evidências serão devastadoras, se forem críveis. A terceira declaração importante foi sobre legitimidade presidencial. Maduro afirmou: "Eu sou o presidente legitimamente eleito da Venezuela. Fui eleito pelo povo venezuelano em uma eleição livre e justa em 2024. Sim, a oposição contestou os resultados. Eles sempre contestam quando perdem. Mas o Conselho Eleitoral Nacional, a autoridade legal da Venezuela, me declarou vencedor. Países como China, Rússia, Irã, Cuba, Nicarágua reconhecem minha legitimidade. Os Estados Unidos não reconhecem porque eu não sigo suas ordens. Eles querem um fantoche no poder na Venezuela, alguém que venda nosso petróleo por nada e permita que empresas americanas saqueiem nossos recursos." Vamos pausar aqui e analisar o que realmente está acontecendo. Maduro está tentando estabelecer legitimidade política como se isso fosse relevante para as acusações criminais. Mas não é. Mesmo que ele fosse o presidente mais legitimamente eleito da história, isso não o isentaria de acusações criminais. Presidentes não têm imunidade absoluta contra acusações de crimes graves sob direito internacional, e certamente não em tribunais estrangeiros. Mas, novamente, essa declaração não é realmente para o tribunal, é para consumo público. E sobre a eleição de 2024, observadores internacionais da União Europeia, da Organização dos Estados Americanos, de várias ONGs de direitos humanos, todos chamaram aquela eleição de fraudulenta. A oposição coletou atas de votação de mais de 80% das sessões eleitorais, que mostravam Edmundo Gonzalez ganhando com uma margem confortável. O Conselho Eleitoral Nacional se recusou a divulgar as atas oficiais, violando a lei eleitoral venezuelana. Maria Corina Machado, a verdadeira líder da oposição, foi desqualificada arbitrariamente de concorrer. Gonzalez teve que fugir para a Espanha para evitar prisão. Essas não são ações de um governo confiante em sua legitimidade democrática. Maduro então mudou para o tema do petróleo. Donald Trump foi muito claro. Ele disse que empresas americanas vão explorar o petróleo venezuelano. Ele disse que os Estados Unidos vão dirigir a Venezuela. Isso não é sobre justiça. Isso não é sobre drogas. Isso é sobre o maior roubo de recursos naturais da história moderna. A Venezuela tem 300 bilhões de barris de petróleo. Somos a maior reserva do mundo. E eles querem roubar tudo. Por isso me capturaram. Por isso invadiram. Para roubar nosso petróleo em nome de empresas americanas. Essa alegação ressoa porque Trump realmente disse essas coisas. Ele foi explícito sobre o envolvimento de empresas americanas na indústria petrolífera venezuelana. Ele disse que os Estados Unidos iriam dirigir a Venezuela durante uma transição. Então, nesse ponto, Maduro não está inventando. Ele está citando declarações públicas do presidente americano. E isso cria uma complicação narrativa para os Estados Unidos. Porque se a captura de Maduro foi realmente sobre narcotráfico e aplicação da lei, por que Trump está falando abertamente sobre controle do petróleo venezuelano? A resposta, claro, é que podem ser ambos. Maduro pode ser um narcotraficante e os Estados Unidos podem ter interesses estratégicos no petróleo venezuelano. Essas coisas não são mutuamente exclusivas. Mas a ênfase de Trump no petróleo dá a Maduro munição para sua narrativa de que isso é realmente sobre recursos, não sobre justiça. É um erro de comunicação estratégica por parte de Washington que os advogados de defesa de Maduro certamente explorarão. Maduro também falou sobre apoio internacional. A China condenou veementemente essa invasão. A Rússia a chamou de agressão armada. O Irã exigiu minha liberação imediata. Até países europeus, aliados dos Estados Unidos, pediram contenção e respeito ao direito internacional. O mundo inteiro sabe que isso é uma violação flagrante da soberania. Apenas os Estados Unidos e alguns de seus vassalos mais submissos apoiam essa pirataria. Factualmente, isso é parcialmente verdadeiro. A China e a Rússia realmente condenaram a operação. O Irã também. Mas aqui está o que Maduro não mencionou. Nenhum desses países tomou medidas concretas para defendê-lo.
A China não impôs sanções aos Estados Unidos. A Rússia não mobilizou forças militares. O Irã não tomou ações além de declarações verbais. E a Europa? A União Europeia pediu contenção, mas também deixou claro que considera Maduro ilegítimo. Israel explicitamente elogiou a operação americana. E a maioria dos países latino-americanos permaneceu em silêncio ou emitiu declarações muito moderadas. O que isso nos diz? Que enquanto muitos países não gostam da violação americana do direito internacional, ninguém está disposto a confrontar os Estados Unidos por causa de Maduro. Ele está isolado. Seus chamados aliados emitiram declarações de apoio para consumo doméstico, mas não vão além disso. Maduro está sozinho enfrentando o sistema judicial americano. Uma das partes mais reveladoras do depoimento veio quando Maduro foi questionado sobre a crise humanitária na Venezuela. Mais de 7 milhões de venezuelanos fugiram do país desde que ele assumiu o poder. É uma das maiores crises de refugiados da história moderna das Américas. A inflação em alguns anos chegou a milhões de %. Hospitais não têm medicamentos básicos. A infraestrutura elétrica colapsa regularmente. A produção de petróleo caiu de 3 milhões de barris por dia para menos de 500 mil. Maduro respondeu: a crise humanitária na Venezuela é resultado direto das sanções criminosas impostas pelos Estados Unidos. Eles bloquearam nossa capacidade de vender petróleo. Eles congelaram nossos ativos no exterior. Eles impediram que comprássemos medicamentos e alimentos. E agora eles me culpam pelas consequências de seu bloqueio ilegal. Essa é uma guerra econômica contra o povo venezuelano. E eu sou punido por resistir a essa guerra. Essa narrativa é comum entre apoiadores do regime. E há alguma verdade nela. As sanções americanas realmente prejudicaram a economia venezuelana. Mas aqui está o que essa narrativa omite completamente. A crise econômica venezuelana começou antes das sanções mais severas. A hiperinflação começou em 2016. A produção de petróleo estava caindo desde 2014 devido à má gestão, falta de investimento e corrupção endêmica na PDVSA, a petroleira estatal. A expropriação de empresas privadas, controles de preços que destruíram a produção agrícola, nomeação de militares sem experiência para cargos econômicos-chave, tudo isso contribuiu para o colapso. E aqui está outro detalhe que Maduro não mencionou. Países como China e Rússia, supostamente aliados da Venezuela, não estavam dando ajuda gratuita. Eles estavam fazendo empréstimos que a Venezuela tinha que pagar com petróleo, a preços muito favoráveis para eles. A China sozinha tem mais de 50 bilhões de dólares em empréstimos pendentes para a Venezuela. Esses empréstimos drenaram recursos que poderiam ter sido usados para manter a infraestrutura ou importar alimentos e medicamentos. Então, culpar tudo nas sanções americanas é simplificar excessivamente uma crise econômica que tem múltiplas causas, muitas delas domésticas. Outra declaração crucial foi sobre o processo legal em si. Maduro afirmou: este tribunal não tem jurisdição sobre mim. Eu sou um chefe de Estado estrangeiro. Eu tenho imunidade sob direito internacional. Os alegados crimes, que eu nego completamente, teriam ocorrido em território venezuelano ou internacional, não em solo americano. Como pode um tribunal americano julgar ações que ocorreram fora dos Estados Unidos por um oficial de um governo estrangeiro? Isso é uma extensão absurda da jurisdição americana. É arrogância imperial. Do ponto de vista legal, esse é o argumento mais forte da defesa, e vai ser o foco de extensos litígios pré-julgamento. A questão da jurisdição extraterritorial é complicada. Tribunais americanos tradicionalmente afirmam jurisdição sobre crimes que têm efeitos nos Estados Unidos, mesmo que os atos ocorram no exterior. A doutrina dos efeitos. Se cocaína foi traficada para os Estados Unidos, mesmo que o planejamento e organização tenham ocorrido na Venezuela, tribunais americanos afirmam jurisdição. Mas a questão da imunidade de chefes de Estado é mais complicada.
Sob direito internacional, chefes de Estado em exercício geralmente têm imunidade de processos em tribunais estrangeiros. Essa imunidade existe para permitir que governos funcionem sem medo de processos frívolos. Mas há exceções. Crimes internacionais graves como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, tradicionalmente penetram a imunidade. Narcotráfico está nessa categoria? É uma questão jurídica genuinamente disputada. O caso do ditador chileno Augusto Pinochet é instrutivo. Ele foi preso em Londres em 1998 sob um mandado espanhol por crimes contra a humanidade. A Câmara dos Lordes britânica decidiu que ele não tinha imunidade para esses crimes. Mas Pinochet não estava mais no cargo quando foi preso. Ele era um ex-ditador. Maduro é diferente. Ele alega ainda ser o presidente em exercício da Venezuela. Isso muda a análise legal? Talvez. Mas aqui está o problema para Maduro. Os Estados Unidos não reconhecem sua legitimidade como presidente. Washington reconheceu Juan Guaidó e depois provavelmente reconhecerá Edmundo González ou outro líder da oposição como presidente legítimo. Se os Estados Unidos não reconhecem Maduro como presidente, então, do ponto de vista americano, ele não tem imunidade presidencial. É circular? Sim. É contestável sob direito internacional? Absolutamente. Mas vai funcionar em um tribunal federal americano? Provavelmente não. Porque tribunais americanos geralmente diferem ao executivo em questões de reconhecimento de governos estrangeiros. Se o presidente e o Departamento de Estado dizem que Maduro não é o presidente legítimo, os tribunais geralmente não vão questionar isso. Maduro também tentou comparar sua situação com líderes de outros países. Por que eu estou aqui e líderes de Israel, Arábia Saudita, Estados Unidos não estão? Eles bombardearam hospitais, eles mataram civis, eles invadiram países. Onde estão as acusações contra eles? Isso prova que esse não é um sistema de justiça, é um sistema de poder. Os fortes fazem o que querem, os fracos sofrem o que devem. Essa é uma citação de Tucídides, o historiador grego antigo, descrevendo a lógica de poder do diálogo de Melos. E é um ponto válido sobre a natureza seletiva da justiça internacional. Por que Maduro está em um tribunal americano, mas líderes de países que cometeram atos questionáveis sob direito internacional não estão? A resposta, cinicamente, é poder. Os Estados Unidos têm o poder de capturar Maduro. Não têm o poder ou a vontade de capturar líderes de Israel ou Arábia Saudita, aliados americanos. É hipocrisia? Sim. Mas isso invalida o caso contra Maduro? Não necessariamente. O fato de que outros possam ter cometido crimes e não serem processados não significa que Maduro não deveria ser processado se as evidências suportam as acusações. Dois erros não fazem um acerto, mas o argumento de Maduro ressoa porque expõe uma verdade desconfortável sobre o sistema internacional. Justiça é frequentemente seletiva, e poder determina quem enfrenta consequências. Perto do fim do depoimento, Maduro fez um apelo direto ao povo venezuelano. Eu não vou desistir. Eu não vou me render. Eu não vou trair os princípios bolivarianos e chavistas pelos quais lutei toda a minha vida. Eles podem me manter em uma cela. Eles podem me colocar em um julgamento show. Mas eles não vão quebrar meu espírito. Eu sou o presidente da Venezuela. E vou continuar sendo o presidente da Venezuela. A resistência continua. Isso é pura mensagem política. Tentando manter a moral dos apoiadores chavistas na Venezuela. Tentando se posicionar como um mártir da causa anti-imperialista. Mas aqui está a realidade. Maduro não governa a Venezuela de uma cela em Brooklyn. Delcy Rodrigues afirma ser a presidente interina, mas ela não tem controle real. Militares venezuelanos estão divididos. Alguns permanecem leais ao chavismo, mas sem uma liderança clara. Outros estão fazendo acordos nos bastidores com a oposição ou com os Estados Unidos. A Venezuela está em um vácuo de poder. E vácuos de poder geralmente são preenchidos pela força. Então, quais foram as reações ao depoimento? Do lado americano, o Departamento de Justiça emitiu uma declaração curta.
O senhor Maduro teve a oportunidade de responder às graves acusações contra ele. Essas acusações são baseadas em anos de investigação e evidências substanciais. Acreditamos que a evidência mostrará sua culpa, além de dúvida razoável. O processo legal seguirá seu curso. Observe o tom. Calmo, confiante, processual, sem retórica política, sem resposta às alegações de imperialismo ou roubo de petróleo. Apenas foco nas acusações criminais e no processo legal. Isso é estratégico. Os promotores não querem ser arrastados para um debate político. Querem manter o foco nos alegados crimes e nas evidências. A Casa Branca foi um pouco mais política. O porta-voz de Segurança Nacional declarou: "O senhor Maduro é um narcotraficante acusado que tiranizou o povo venezuelano por mais de uma década. Sua captura e processo são sobre justiça, não política. Os Estados Unidos continuarão trabalhando com parceiros democráticos na Venezuela e na região para apoiar uma transição para a democracia. Na Venezuela, a reação foi dividida e caótica. Delcy Rodrigues convocou uma reunião de emergência do que resta do governo. Ela deu um discurso televisionado chamando o depoimento de corajoso e reafirmando que Maduro é o presidente legítimo. Mas sua transmissão foi interrompida por cortes de energia em Caracas. E a audiência foi pequena. A maioria dos venezuelanos está mais preocupada em encontrar comida e segurança do que em discursos políticos. A oposição, liderada por Maria Corina Machado da Noruega, onde ela recebeu o Nobel da Paz, emitiu uma declaração cuidadosa. Maduro deve responder por seus crimes. Mas a Venezuela não é um prêmio para ser reivindicado pelos Estados Unidos. Nosso país pertence ao povo venezuelano. Quando Maduro for julgado e esperançosamente condenado, a Venezuela deve ter eleições livres e justas supervisionadas por observadores internacionais. Não queremos ocupação, queremos democracia. Essa declaração é politicamente inteligente. Apoia a responsabilização de Maduro, mas estabelece distância da administração Trump e suas declarações sobre dirigir a Venezuela. Machado está tentando navegar um equilíbrio difícil. Precisa de apoio americano, mas não pode ser vista como fantoche americana. Está jogando um jogo delicado. Internacionalmente, a China emitiu uma declaração repetindo sua condenação da captura, mas notavelmente não mencionou as declarações específicas de Maduro. A Rússia fez o mesmo. Eles estão mantendo distância retórica, mas não estão comprometendo capital político ou econômico real para defender Maduro. O Irã foi mais vocal com o Ministério das Relações Exteriores, chamando o depoimento de prova da barbárie imperialista americana, mas novamente sem ações concretas. Na América Latina, as reações foram reveladoras. Brasil e Colômbia emitiram declarações quase idênticas, expressando preocupação com precedentes legais, mas sem defender Maduro pessoalmente. México permaneceu em grande parte silencioso. Argentina, sob Milei, apoiou explicitamente os Estados Unidos. Chile pediu respeito ao direito internacional, mas sem especificidade. A mensagem coletiva é clara. Ninguém quer defender Maduro, mas muitos estão desconfortáveis com o precedente. Então, o que acontece agora? Do ponto de vista legal, haverá meses de litígio pré-julgamento. A defesa vai apresentar moções para rejeitar as acusações por falta de jurisdição, moções para suprimir evidências obtidas ilegalmente, moções questionando a composição do júri. Tudo isso é padrão em casos criminais federais de alto perfil. Os promotores vão contra-argumentar cada moção. O juiz vai decidir. Esse processo provavelmente levará 6 meses a 1 ano. Se o caso for a julgamento, e provavelmente irá porque Maduro dificilmente aceitará um acordo de confissão, o julgamento pode durar meses. Testemunhas de todo o mundo, evidências documentais extensas, interceptações de áudio, depoimentos de co-conspiradores cooperadores, especialistas em tráfico de drogas e operações de narcotraficantes.
Será um dos julgamentos federais mais significativos em anos. E aqui está a probabilidade. Tribunais federais têm taxa de condenação acima de 95%. Os promotores não trazem casos a menos que estejam extremamente confiantes. Então, estatisticamente, Maduro provavelmente será condenado. Se condenado, provavelmente receberá décadas de prisão, possivelmente prisão perpétua. Aos 62 anos, isso efetivamente significa que ele morrerá na prisão. A única esperança real para Maduro seria uma mudança política dramática. Se um futuro presidente americano decidisse que é politicamente vantajoso libertá-lo como parte de um acordo maior, isso poderia acontecer. Mas isso exigiria uma mudança massiva no sentimento político americano em relação à Venezuela. E exigiria que Maduro tenha algo valioso para oferecer. Informações de inteligência sobre outros governos, testemunho contra oficiais chineses ou russos envolvidos em operações na Venezuela? É possível, mas improvável. O impacto geopolítico mais amplo deste depoimento é significativo. Maduro tentou se posicionar como uma vítima do imperialismo americano, não como um criminoso. Essa narrativa vai ressoar com movimentos de esquerda na América Latina e em outros lugares. Vai alimentar o anti-americanismo. Vai ser usada por China e Rússia como exemplo de agressão americana. Mas vai mudar fundamentalmente a situação? Provavelmente não. A Venezuela continua em crise, sem liderança clara, sem caminho óbvio para frente. Os Estados Unidos afirmam que vão dirigir uma transição, mas os detalhes são vagos. Quem vai governar? Como as eleições serão conduzidas? Como a segurança será mantida? Que papel os militares venezuelanos terão? Todas essas questões permanecem sem resposta. E na ausência de respostas claras, a instabilidade continua. Para outros líderes autoritários assistindo, a mensagem é clara. Se você é pequeno o suficiente, isolado o suficiente e antagoniza os Estados Unidos o suficiente, você pode acabar como Maduro, em uma cela federal americana, enfrentando o resto da vida na prisão. A soberania nacional não é uma proteção absoluta. O direito internacional não é uma proteção absoluta. O poder importa. E se você não tem poder suficiente, você é vulnerável. Daniel Ortega, na Nicarágua, está assistindo. Ele já aumentou sua segurança pessoal. Ele está fortalecendo laços com militares leais. Ele está tentando se tornar mais difícil de capturar. O mesmo com líderes de outros países pequenos que estão em más relações com Washington. Todos estão recalculando risco. Todos estão perguntando, eu poderia ser o próximo? E isso nos traz de volta à questão fundamental. Não é se Maduro cometeu crimes. As evidências vão determinar isso no tribunal. A questão é sobre o tipo de precedente que está sendo estabelecido. Se um país pode invadir militarmente o outro, capturar seu líder e processá-lo em seus próprios tribunais, que tipo de sistema internacional temos? É um sistema baseado em regras onde todos os países, grandes e pequenos, são protegidos por normas e leis? Ou é um sistema baseado em poder onde os fortes fazem o que querem e os fracos sofrem o que devem? O depoimento de Maduro não respondeu a essas questões, mas as colocou em foco agudo. Nos próximos meses, enquanto o processo legal avança, vamos ver como o mundo responde. Vamos ver se outros países começam a construir coalizões para resistir ao que vem como o imperialismo americano, ou se simplesmente aceitam a nova realidade onde a soberania é condicional e o poder determina resultados. Uma coisa é certa, o depoimento de Maduro não vai salvá-lo. Suas alegações de ilegitimidade não vão fazer tribunais federais americanos largarem o caso. Seus apelos ao anti-imperialismo não vão resultar em intervenção chinesa ou russa. Ele está sozinho e provavelmente vai passar o resto da vida na prisão. A pergunta não é o que acontece com Maduro, é o que acontece com a ordem internacional quando eventos como este se tornam normais. Quando a captura de chefes de Estado por potências estrangeiras deixa de ser extraordinária e se torna apenas mais uma ferramenta de política externa. Essas são as questões que vão definir as próximas décadas. E todos nós, em todos os países, vamos ter que viver com as respostas.